queridos, tudo bem? Nós estamos no versículo de número 6 do capítulo 6 de Hebreus. E nós vamos então analisar de que as Escrituras estão falando sobre o efeito daqueles que fizeram uma oração, renderam a sua vida a Cristo, se entregaram à aliança de compromisso ao Evangelho e fizeram que Jesus fosse Senhor e Salvador de suas vidas, receberam a Cristo. Mas a importância desta aliança, né? Nós vemos aqui o Espírito Santo falando sobre os hebreus a respeito desta aliança especial e dizendo que toda esta aliança com valor espiritual, ela é grandiosa, mas se ela for desconsiderada, se ela não for transformada em compromisso, ela pode desvalorizar-se, né? Se ela não é transformada em compromisso, ela não firma, ela perde o seu valor. Então diz, é impossível, foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram. Depois quando a pessoa não faz compromisso, não transforma em compromisso esses princípios elementares, ela cai. Por que ela cai? Porque não se tornou compromisso, se tornou informação. A diferença entre compromisso e informação de Deus, ela é grande, é grave. Porque as pessoas podem ouvir toda a informação bíblica, mas ela pode não comprometer-se. Então, diz aqui que depois de ouvirem tudo, se não for transformado em compromisso, eles podem cair. E é impossível que aqueles que caiam sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Então nós vemos aqui de que o Espírito Santo traz uma expressão muito significante sobre isso. Ele diz assim, olha, aqueles que experimentaram os princípios elementares e não transformaram eles em aliança, em compromisso, realmente não transformaram os princípios em compromisso e caíram pela falta do alicerce, eles realmente não conseguem ser renovados para o arrependimento. Porque aí nós vemos a questão realmente, por que eu ouço, alguém pode ouvir a palavra, conviver com a palavra, experimentar do Espírito Santo de Deus, do dom celestial, participar do Espírito Santo de Deus, da atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida e ainda assim cair. E ainda assim desprezar a Cristo. Por que isso pode acontecer? E nós vemos aqui que o fato é porque não houve renovação verdadeira no processo do arrependimento. Né? O arrependimento é algo que deve ser profundo. O arrependimento é algo que deve ser definido. Mas quando o arrependimento, verso 6 diz aqui, quando o arrependimento não é verdadeiro, o escritor ele traz uma expressão muito interessante, ele diz que é como se está crucificando Cristo Jesus, o Filho de Deus, e colocando ele em vergonha novamente, através dessa atitude. Quando o arrependimento não é verdadeiro, não é sincero, não é objetivo, não é de atos e ações, o que acontece? Além dele não permitir que nenhum dos princípios elementares sejam transformados no interior do ser humano como compromisso, além dele impedir, ele ser a barreira, o muro, que impede o fruto genuíno da semente e de compromisso realmente, dos princípios elementares transformarem-se em raiz de compromisso, ele ainda faz com que a falta desse arrependimento genuíno em ações, ela se transforme como se Cristo ainda estivesse lá na cruz, sendo crucificado
porque ainda há pecados, há ainda o desejo do pecado dentro do interior humano. Então, o interior humano que não se arrepende verdadeiramente, ele ama o pecado. E por ele amar o pecado, ele está crucificando o Filho de Deus e pondo o Filho de Deus ainda em vitupério. Mas por quê? Porque ele já está envolvido, aquele ser interior, já conheceu os princípios elementares, já se declarou, já se batizou, já fez aliança, já entendeu que ele é um espírito com Deus de comunhão eterno. E mesmo assim, ele não teve dentro dele um arrependimento profundo em atitudes e ações. Então ele passa a crucificar ao Filho de Deus na cruz novamente, porque dentro do interior do ser humano ainda está o amor ao pecado, em vez de ser a Cristo e a Deus. E ainda assim, como ele já está envolvido com a palavra de Deus, como já está envolvido com as essências dos poderes do mundo vindouro e provou da boa palavra de Deus, ele passa a pôr a Cristo em dor, em vitupério, como se Cristo estivesse de forma viva, sentindo dor, né, na sua carne, corroendo de dor, porque está sem a decisão completa. Aquele ser interior não tem compromisso de aliança nos princípios elementares e já se envolveu com os dons espirituais. E é interessante que ele é realmente uma declaração profunda. Por quê? Porque nós vemos que Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote, nós lemos os capítulos anteriores, que intercede por nós hoje diante de Deus. Um sacerdote que entende o nosso interior, que se aprofunda nas diretrizes do nosso interior e sabe dividir entre alma, espírito, intenções do coração e as juntas e medulas. Então esse sacerdote que é Cristo Jesus, entendendo o nosso interior, encontrando no nosso interior o amor ao pecado, quando um sacerdote encontra amor ao pecado dentro do nosso interior e já um envolvimento com os princípios elementares de Cristo, o sacerdote que está intercedendo por nós, que é o próprio Cristo Jesus, ele está sofrendo. Além dele estar sendo crucificado, ele está se expondo, ele está vivendo o vitupério, claro, entre alguém que já se envolveu em Cristo Jesus, mas que não tem um compromisso com Cristo verdadeiramente. Então é como pôr a Cristo em carne viva na cruz. Né? Por quê? Porque estamos envolvidos com a palavra e não arrependidos no interior, amando o pecado. Então nós deixamos vivo o sacrifício de Cristo na cruz. A gente vivificador de Cristo Jesus. Que nós possamos nesse dia, né, pedir a misericórdia de Deus e pedir que Ele nos dê a capacidade de arrependimento, que nós possamos receber de Deus o dom do arrependimento. Às vezes as pessoas querem tantas coisas, buscam até mesmo de Deus poderes, graça, virtude, mas o que a gente precisa é o dom do arrependimento. O dom que nos leva a realmente termos atitudes de filhos de Deus, de servos de Deus, arrependidos, com as ações do arrependimento, para que essas ações transformem frutos de vida, de obras vivas e façam com que Cristo seja glorificado em nós e não crucificado. Há uma diferença entre Cristo estar sendo, por nossa causa, crucificado e Cristo estar sendo glorificado. Então que nós possamos nos arrepender. A única forma de fazer valer os princípios elementares que nós já conhecemos pelas Sagradas Escrituras, pelo Evangelho ao redor do mundo, é que nós vamos nos arrepender. Assim nós vamos fazer valer
os 6 princípios elementares que nós passamos aqui através do escritor aos Hebreus, e também para aprofundarmos e aperfeiçoarmos o que Deus tem a revelar aos nossos sentidos, com alimento sólido, e assim nós discernimos, né? Tendo os nossos sentidos exercitados tanto bem como mal. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.